E nessa noite eu queria falar sobre essa realidade de como ser discípulos excelentes. Pessoas que, de fato, vivem uma experiência ao andar com alguém. Pessoas que um dia receberam um legado que foi deixado por uma geração, ou por um discipulador, ou por um sucessor, e consegue dar continuidade com excelência, querido. Se existe uma coisa que eu acredito nesse tempo, é que uma geração, ela tem a tendência, ou tem uma grande possibilidade de avançar ainda mais do que a outra. Sabe por quê, queridos? A gente traz para uma realidade aqui da nossa igreja. Hoje eu estou entrando na era dos INTA. Nós temos aqui, liderando a nossa igreja, o pastor Alexandre. Não vou revelar a idade, né? Até porque está gravado, senão depois ele pega no meu pé. Mas chegou na idade dos INTA. E aí, querido, olha a realidade geracional. Aquilo que ele está recebendo hoje com os seus INTAs, ele compartilha comigo, que ainda estou na faixa etária dos INTAs. E aí, querido, a tendência é que a minha geração, se absorver tudo aquilo que a geração dos nossos pastores estão deixando, estão pregando, a tendência é que quando nós chegarmos nos 50 anos também, revelei de imóvel. Quando nós chegarmos nessa fase dos entas, dos 50, a nossa geração já tenha um legado, já tenha uma certa maturidade. E aí a gente entra num grande desafio, que é um desafio que eu gosto de comentar, porque é um assunto que eu não gosto. A realidade de que hoje nós temos vivido essa guerra geracional. E qual é o problema da guerra geracional? É que uma geração decidiu apelidar a outra, e a geração que é apelidada, ela não gosta de receber o apelido. Quantos aqui gostam de ser chamado de geração Nutella? Levanta a mão. Ninguém gosta de ser chamado de geração Nutella, apesar de Nutella ser caro e ter um bom valor. Ninguém gosta de ser chamado de geração Nutella. Mas a gente vive essa realidade, vive esse desafio. Mas o que Deus espera de nós é que sejamos discípulos excelentes. Discípulos que, recebe algo da parte de Deus. Recebe uma missão, um chamado, entende o propósito do porquê estão aqui e exercem esse chamado com qualidade. Sendo assim, eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos do 19 ao 21. Depois vamos ler também segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, verso 9 e verso 10. Vamos fazer aí duas leituras paralelas. Primeira leitura será no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versos do 19 ao 21. Depois, segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versos 9 e 10. Eu ainda ouço algumas Bíblias desfolhando. Eu vou esperar para que todos façamos a leitura juntos. Beleza? A versão que eu vou usar aqui é a versão King James. O texto diz assim: todos que acharam, digam amém. Amém. Assim ele partiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixe beijar meu pai e minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse: volte novamente, porquanto o que tenho feito a ti. E ele retornou novamente, tomou
uma junta de bois e o matou, e ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias e ministrou a ele, ou o serviu, ou o acompanhou. Segundo Reis, capítulo de número 2, verso de número 9, diz assim: E sucedeu, quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: Pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti seja tomado. Eliseu disse: Rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. E ele disse: Pediste dura coisa. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo. Mas, se não, assim não será, não te sucederá. Feche os seus olhos rapidamente. Senhor, nós glorificamos o teu nome por essa noite e pela tua palavra que foi lida e há de ser compartilhada nesse lugar. Eu oro, Senhor, para que a tua vontade seja feita, o teu querer seja realizado em nossas vidas nessa noite. E que a tua palavra venha aos nossos corações, Senhor, e cumpra o objetivo pelo qual ela foi designada. Que em nossos corações a realidade da tua palavra gere frutos e que esses frutos ecoem para a eternidade, porque esse é o propósito da tua igreja aqui na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, dois textos bastante conhecidos de cada um de nós, que falam a respeito de dois homens que se tornaram referências para a nossa realidade. Uma coisa que nos chama a atenção no contexto geral a respeito da história de Elias e Eliseu é que eles viviam um tempo muito semelhante ao que nós estamos vivendo nesses dias. A apostasia, a idolatria estava envolvendo e tinha tomado todo o coração da nação de Israel. O período agora em que Elias se levanta e começa a exercer o ministério profético é um período que se dá de encontro com o período do reinado de Acabe. E nós sabemos um pouco a respeito dessa história, que Elias viveu um grande desafio em meio àquela nação e em meio ao que o povo estava vivendo. A esposa de Acabe, uma mulher chamada Jezabel, ela trouxe toda a realidade da sua cultura, toda a realidade do que ela vivia em sua terra para o meio do povo. E agora, aquela nação, que era a nação conhecida por adorar ao Deus Todo-Poderoso, se torna agora uma geração que está vivendo uma adoração totalmente contrária ao que eles viviam no passado. Agora aquele povo está sendo conduzido e levado a uma adoração a Baal. Agora a realidade que eles estavam vivendo não era uma realidade que agradava a Deus. Então Elias se levanta num cenário e se posiciona para desmascarar, destituir esse momento de apostasia, de abandono da fé que a nação de Israel estava vivendo. Um dos fatos que se torna mais marcante na história do ministério de Elias é quando ele estava naquela grande batalha contra os profetas de Baal e de Azera, onde os sacrifícios são apresentados e agora a regra daquela batalha era a seguinte: o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o Deus verdadeiro, o Deus que iria de fato governar no meio daquela nação. Elias estava vivendo um momento muito semelhante ao nosso, um momento onde a nação estava abandonando a fé, onde a nação estava se distanciando e vivendo uma realidade que desagradava totalmente
ao Senhor. Então nós vamos ver esse sendo um papel de suma importância na vida e no ministério do profeta Elias. E nós conhecemos um pouco da história, sabemos dos desafios que Elias viveu. E chega um momento na vida de Elias em que o lado homem de Elias está bem aflorado. E Elias, apesar de ter vivido tudo o que viveu, entra numa crise interior e agora se esconde. E nós vamos tratar hoje muito a respeito daquilo que Eliseu viveu no seu chamado, querido. Por quê? Porque precisamos entender de uma vez por todas que se a nossa geração não exercer um discipulado ou corresponder a um legado que foi deixado com excelência, nós nos perderemos. E há uma grande preocupação em nosso coração. Não uma grande preocupação no que vai acontecer, porque eu acredito que em todo lugar Deus vai levantar um profeta em algum tempo para dar continuidade no que ele vai fazer. Mas naquilo que nós acreditamos que a nossa geração possa alcançar nesse tempo. E agora, nós vemos no cenário, Deus, após ter uma conversa com Elias, quando Elias se esconde dentro de uma caverna, Deus chama Elias para um particular e fala: Elias, agora você vai ungir alguns reis e vai ungir um homem no seu lugar. E é nesse momento que surge Elias no cenário. E surge Eliseu no cenário. E eu quero nessa noite tratar com vocês em 4 pontos como nós precisamos viver e nos posicionarmos para nos tornarmos discípulos excelentes. 4 pontos que nós olhamos para a vida desse homem chamado Eliseu, e que se nós tivermos essas realidades caracterizadas em nossas vidas, querido, eu tenho certeza que seremos discípulos de excelência, exerceremos ministérios de excelência, seremos uma igreja de excelência nesse tempo, porque algo foi confiado a nós. E nós estamos dando o nosso melhor, estamos nos entregando por inteiro, para que a realidade do que Deus tem para manifestar nesse tempo se torne visível através das nossas vidas. O primeiro ponto que nós precisamos entender a respeito da vida de Eliseu e do chamado que Eliseu havia recebido, é assim que ele tem um encontro com Elias. O texto que nós lemos vai dizer que Eliseu pede um tempo para que ele pudesse se despedir dos seus pais e deixar de lado tudo aquilo que ele estava fazendo. Algo que me chama a atenção na atitude de Eliseu é quando Eliseu se desfaz totalmente daquilo que lhe traria recordações da sua profissão, ou que pudesse lhe roubar novamente para que ele viesse voltar atrás. Eliseu traz para nós um ponto muito importante nessa jornada de nos tornarmos discípulos excelentes. Precisamos queimar as pontes com o passado, querido. Se não queimarmos as pontes com o passado, nós estaremos tendenciados ou seremos atraídos em algum momento da jornada da nossa vida a voltar atrás. Quando Eliseu, ele decide pegar tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía. E agora, irmãos, eu imagino o povo tentando entender. Um camarada que estava arando a terra, que tinha os bois, que tinha as carroças como instrumento de trabalho. Agora ele queima tudo aquilo para que ele pudesse dar seguimento ao que ele tinha sido chamado para viver. E se tem algo que eu aprendo com Eliseu, queimando as pontes sobre o passado, com o passado, é ter uma vida de renúncia, gente. E o grande desafio da nossa vida é entender que a renúncia, ela é um investimento que nós faremos para a nossa vida, para que possamos ter um ministério ou cumpramos um chamado ou um propósito
com excelência, de acordo com a vontade de Deus. Se queremos ter, se desejamos ter um ministério ou um chamado de sucesso em Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é queimar as pontes com o passado. É por isso, querido, que Jesus, ele sempre deixou bem claro: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Esse negar a si mesmo é essa realidade de queimar as pontes com o passado. Porque eu já falei isso aqui algumas vezes e repito mais uma vez, porque é uma verdade acerca do Evangelho. O Evangelho é um caminho sem volta. E às vezes nós nos perdemos nessa concepção. O Evangelho, ele é um caminho sem volta. E uma vez fui pregar numa igreja e falei a respeito disso. Se teve uma coisa que aconteceu comigo, logo nos primeiros meses assim que eu me converti, querido, foi me arrepender. Mas não me arrepender dos meus pecados, mas me arrepender da decisão que eu havia tomado. Porque há um desafio, querido. Às vezes nós nos aproximamos de Deus porque nós temos interesse em receber dele aquilo que ele tem para nos dar e não compreendemos que a realidade de entregar a nossa vida para Deus vai exigir tudo que nós temos e nós somos. E muitas das vezes seremos amassados quando Deus começar a exigir de nós que morramos para a nossa vontade. E aí, querido, é aí que o bicho pega. É por isso que se faz necessário queimar as pontes com o passado, sabe? É não se vangloriar mais com aquilo que o seu velho homem fazia e lhe dava status. É não mais trilhar caminhos que te faz lembrar dos prazeres que você viveu no passado. Sabe por quê, querido? Uma vez que algo é determinado para a sua vida e você consegue compreender com a sua mente, e você permite que acesse o seu coração, você pode andar por qualquer lugar, mas sem aquilo a sua vida não faz mais sentido. E aproveitem algumas as oportunidades, porque se você tentar sair desse caminho, Deus vai procurar te encontrar, porque Deus sempre vai ter um plano para quem tenta sair do plano. Mas nós precisamos entender a importância de queimar as pontes com o passado nesse tempo, para exercermos ou sermos um discípulo com excelência. Segundo ponto, querido, que é de suma importância para nos tornarmos discípulos excelentes. Precisamos ter humildade para aprender. O texto ele vai mostrar num período bem curto como foi o momento em que Elias se apresentou para Eliseu e lhe chamou para cumprir o chamado. Mas alguns historiadores vão dizer que esse período durou aí em média de 8 a 13 anos. Eliseu andando juntamente com Elias e aprendendo. Andando juntamente com Elias e aprendendo. Andando juntamente com Elias e aprendendo. Isso precisa ser uma realidade. Por que precisamos andar e aprender com humildade, querido? Porque muitas das vezes, no decorrer da nossa vida e no decorrer da nossa jornada, as propostas aparecem. E sabe qual é o maior perigo, querido? É quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, compreendemos a realidade do chamado, queimamos as pontes com o passado, mas com o decorrer do tempo, sabe como é que é, né? A gente vai inchando, vai virando aquele balãozinho inflável, a gente vai crescendo e a gente começa a achar que nós começamos a achar que somos alguma coisa. Mas Eliseu dá um exemplo para a gente do que é aprender com humildade, do que é servir com humildade. Toda a preparação leva tempo. Precisamos aprender a respeitar o tempo da preparação para servir com humildade. Sabe por quê, querido? Quando começamos a ser visto ou reconhecido por aquilo que estamos fazendo em Deus, os elogios vêm. Começamos a ser cantado pelas propostas que aparecem.
E se o nosso coração não estiver guardado com a humildade em servir, querido, nós nos deixamos ser levados. Sabe por quê, queridos? Hoje, fazer as coisas para Deus dá status. Fazer as coisas para Deus te deixa famosinho. Ainda mais hoje com essa realidade. Irmão, se você se permitir ser apegado por essa realidade do evangelho triunfalista, irmãos, aí as portas não se abrem, elas se escancaram. E aí, queridos, sabe o que é que tem acontecido? Muitos têm perdido a oportunidade de ter um crescimento saudável e natural. Precisamos entender, querido, que toda a preparação e todo o crescimento para nos tornarmos discípulos excelentes em Deus leva um tempo de preparação. Bebê que nasce grande é monstro, irmãos. E às vezes nós queremos já nascer grandão. Mas precisamos ter a humildade para aprender, querido. Ter humildade para compreender que as coisas levam tempo. Então imagine, irmãos, às vezes eu fico pensando como deve ter sido para Eliseu. Elias vem, lança a capa sobre ele, e ali, irmãos, quando Elias lança a capa, Eliseu entende que aquilo dali era um chamado para algo que precisava ser vivido, querido. E aí, irmãos, às vezes com a gente é dessa forma, há uma ansiedade no nosso coração. Mas quando nós aprendemos a respeitar os tempos, a respeitar cada momento e aquilo que Deus está fazendo de acordo com o seu querer, as coisas começam a dar certo. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava com 22 anos, perto de casar com a Carol. Uma das escolhas que eu fiz mais acertadas na minha vida. Obrigado. Tem que puxar a sardinha, né, gente? O diabo se apresentou, ou melhor, alguém se apresentou, se era o diabo ou não, eu não sei, Deus sabe, mas o que importa é que eu não dei ouvido. Surgiu essas propostas, irmãos. Imagine, eu com 22 anos, e a proposta veio da seguinte forma: cara, se você for lá para a minha igreja, a gente vai te consagrar pastor rapidinho. E aí eu olhei para aquilo assim, falei, meu Deus, como assim? Se eu ainda hoje carrego os medos e temores no meu coração, imagine naquela época, irmãos. E hoje, irmãos, carrego com muito temor, porque do decorrer desses 8 anos, andando com um pastor até aqui, eu sei a realidade e os desafios que um pastor enfrenta. E nesse meio do caminho, irmãos, a gente conhece pessoas na jornada de fé, a gente viu pessoas se converterem, crescerem nas suas igrejas e nos seus ministérios, serem consagrados a pastor, e a gente continua no mesmo lugar. Uma vez chegaram a me perguntar se eu tinha caído em pecado em algum lugar da minha vida, porque eu estava em tanto tempo na mesma igreja e eu ainda não era nada. E uma vez, irmãos, vou confessar algo para vocês aqui. Eu fui pregar numa igreja. E aí estava eu e Carol lá, né? Sentadinho na nossa, só esperando o momento. E aí, a irmã chegou assim, né? Para fazer aquela anotação dos visitantes e perguntou assim. Eu só ouvi ela perguntando para Carol assim: e aí, o que ele é? E na época, eu não tinha sido nem consagrado diácono ainda. Aí eu ouvi, mas me fiz de surdo, né? Aí ela cutucou a Carol assim, a Carol tentando encontrar uma resposta na mente dela para dar. E aí, qual é o cargo do irmão? A Carol simplesmente virou para ela e disse assim: ele não é nada não. Ele não é nada não. E aí, irmão, ficou sem saber o que anotar, E foi assim, irmão, que seguiu. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo, irmãos, é a servir com humildade. É servir com simplicidade, entendendo que cada coisa tem o seu momento certo e o seu tempo certo para acontecer, irmãos. Porque talvez, irmãos,
Se eu me permitisse queimar etapas e vivesse o que eu estou vivendo hoje, há 8 anos atrás, irmãos, eu poderia estar doente. Eu poderia, não entender a realidade e o valor que o chamado de Deus tem para a minha vida. Talvez eu poderia até ter me distanciado do Senhor, porque queimar etapas faz com que você corra riscos desnecessários na sua jornada de fé. Então, o segundo ponto para que você se torne um discípulo excelente é: aprenda com humildade e respeite o tempo e o processo de cada lugar em que Deus vai te levar. Terceiro ponto que nós vamos ver na vida de Eliseu e que nos conduzirá a uma jornada como discípulos excelentes é o foco na missão e no propósito. E aqui, queridos, eu quero me fixar um pouco mais, porque eu percebo hoje, como igreja, servindo nesse lugar e em tantos outros lugares que nós temos ido, é que esse é um grande desafio nosso. Sabe por quê, queridos? Quando Eliseu, ele compreende e se torna bem claro para Eliseu o valor do ministério a qual ele estava sendo chamado para exercer, Eliseu, ele não mede esforços em se doar e a entregar tudo aquilo que ele tinha. E ele foca diretamente em cumprir a sua missão para se tornar um discípulo de excelência. E aí, irmãos, ultimamente nós temos ouvido alguns pedidos aqui nesse lugar e que às vezes nós nos sentimos envergonhados. Irmãos, perdoa-me a franqueza de coração, mas é uma realidade que não dá para esconder, irmãos. É vergonhoso pastor ficar pedindo para a gente ler a Bíblia, irmãos. É vergonhoso, irmãos. É vergonhoso ficar, remoendo que tem que vir em oração, irmão. Primeiro ponto que a gente já entende quando alguém não vem em oração, irmão, que não ora em casa. A gente sabe quem tem as suas necessidades de trabalho, mas não vou generalizar, mas aí 90% de quem não vem, nas dinâmicas de oração da igreja é porque não tem o hábito de orar em casa. Outro ponto, irmãos, quando nós entendemos o valor do chamado que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa estar disposto a entregar tudo. Ou você entrega tudo, ou você não entrega nada. Por que eu digo muitas das vezes que depois de uns 3 meses que eu aceitei Jesus, uma das coisas que eu fiz foi me arrepender da decisão que eu tinha tomado? Porque, irmãos, eu entendi, lendo a Bíblia em casa, que agora não tinha, primeiro, era um caminho sem volta. Segundo, que não ia exigir muito, iria exigir tudo. E aí, irmãos, você entra em parafuso. E aí, eu volto aqui mais uma vez a me recordar das minhas aulinhas lá com o diácono Jorge. O que você quer ser? Não, você tem uma cara de missionário. E para ser missionário, você tem que conhecer a Bíblia. Se você se tornar um crente que não conhece a Bíblia, tu vai passar vergonha, irmãos. Eu saía desesperado, irmãos. Eu saía desesperado daquelas aulas. Irmãos, nos meus primeiros anos de convertido, irmão, tinha dia que eu passava 5 horas lendo a Bíblia. Porque eu falava assim, não, irmãos, e agora o que eu vou fazer? Meu Deus, o cara disse que eu vou ser missionário. Eu nem sabia o que era missionário ainda, mas eu já fui me preparar. Porque, gente, é a realidade, mas depois eu fui descobrindo o valor daquilo que Deus estava me chamando para viver, irmãos. E eu nunca me sentia afrontado quando alguém chegava para mim e perguntava assim, você leu a Bíblia hoje? Não. Você está lendo a Bíblia? Não. Eu nunca me senti afrontado, irmãos. Sabe por quê, queridos? Ler a Bíblia, meditar na palavra, é a prática de quem está focado na missão que tem para cumprir, irmãos.
Ler a Bíblia, sabe? Ter uma vida de devoção, uma dinâmica de oração, uma dinâmica de entrega, de renúncia, é só para quem está focado na missão, irmãos. Aí não, eu estou focado na missão. Estou focadaço na missão. E aí? Qual foi a palavra que você leu hoje? Aí no ruim de tudo, né? A gente faz aquele chute do Salmo 23. Eu gosto daquele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí quando você pergunta assim, mas quem escreveu? Aí já começa a dificultar a situação. Isso só representa para nós uma falta de preparo, irmãos. Eu preciso ser bem franco com relação ao que nós temos vivido nesse tempo. Se ler a Bíblia, se ter uma vida de devoção, continua sendo um desafio para você, irmãos, talvez você está focado na missão errada. Talvez estamos focados na missão errada. Porque se eu fizer uma pergunta aqui, eu tenho a certeza que vocês não responderão de forma negativa. Quem aqui gostaria de ser um discípulo meia sola? Ninguém quer ser um discípulo meia sola. Quantos aqui gostariam de ser e querem ser discípulos excelentes? Levanta a mão. Então, irmãos, se queremos ser excelentes, nós queremos ser os melhores. E se para sermos os melhores, precisamos dar o nosso melhor. É isso que nós precisamos compreender. Sabe por quê, irmãos? Eu trouxe algo para a minha vida e trouxe algo para o meu coração. Não é por soberba nem nada, Deus sabe do meu coração, querido. Mas quando eu me converti, uma das coisas que eu coloquei no meu coração, sabe o que era? Eu vou ser o melhor da minha geração. Eu falei, ninguém vai ser melhor do que eu. Talvez eu não seja o bambambam, mas eu vou ser o melhor da minha geração. Irmãos, e aí a gente foi para dentro do problema. Com 17 anos, irmãos, eu já estava indo para o seminário de teologia. Porque eu queria ser gincana aqui nessa igreja, irmãos. Eu já ganhei sorvete, pirulito, bola de gude, pipa, papagaio, coelho, já ganhei. Eu ganhava. Mas por quê, irmãos? Eu coloquei no meu coração, eu tracei aquilo como uma meta. Eu falei, esse é o meu foco, eu quero ser o melhor da minha geração. E aí quando eu descobri que eu ia começar a liderar, eu parei, aí eu foquei mais ainda, porque eu pensei, se eu for o melhor da minha geração, e eu vou liderar alguém, eu vou ter a oportunidade de formar pessoas que serão os melhores da sua geração. E aí, irmãos, eu foquei nisso, eu foquei em ser o melhor da minha geração. Então, oração a gente estava aqui, consagração a gente estava aqui. Irmãos, quantas consagrações aqui, era só eu, pastor, a pastora, diácono Jorge e a irmã Beth. E aí, irmãos, não tinha esse fundo musical bonitinho não, irmão. Imagine uma orquestra sinfônica. Eu não cantava muito bem, não canto até hoje. Diaconisa Elizabeth não tinha. Músico naquela época, gente, não gostava de consagração, pelo menos aqui na nossa igreja. Não gostava de vir a consagração. E essa foi uma das minhas indignações que me fez eu ter interesse pelo louvor. Eu olhava assim e falava, por que esse pessoal não gosta de vir para a consagração? Todo mundo sempre falou que consagração era bom e ninguém gostava de vir. Mas eu vim, irmãos. A gente estava aqui. Jornada de oração. Irmãos, eu estou aqui desde a primeira jornada de oração que teve. Eu não sei, talvez aqui, deixa eu ver aqui quem eu me lembre. Eu lembro da Cristina, da Cris, mãe da Lara, que eu sempre confundo Bragança, Amaral, depois tem a Cris Santos. Eu sempre confundo, aí tem a Cris, que eu já chamo de Cris Fashion. O bom é ter igreja com um monte de gente com o mesmo nome, né? Que você se confunde e passa tudo batido. Irmãos, a gente teve uma vez que a gente fez uma jornada de oração no monte, irmãos. A gente atravessava isso aqui, ó. Irmãos, e como eu estava focado em querer ser o melhor da minha geração, eu estava lá. Nas 7 eu estava lá.
Irmão, jejum só de frutas e legumes. Eu estava lá, irmão. Sabia nem muito porquê, mas eu estava lá. Tá igual o João Miguel que falou esses dias aqui, né? Foi lá no UPA, tomou injeção. Não sabe nem qual injeção era, mas se falaram que ia fazer bem, então. Eu só sabia, irmão, que aquilo iria trazer resultado positivo para a minha vida. E eu tinha um foco. Eu queria ser o melhor da minha geração. Não o melhor, querido, no sentido de as pessoas olharem para mim e me ovacionar pelo que eu estava fazendo, mas porque eu queria ser fiel ao chamado e ao propósito que Deus tinha para a minha vida. Eu queria, sempre foi um desejo do meu coração ser um discípulo excelente do Senhor. Sempre foi um desejo do meu coração ter um testemunho impoluto. Sempre foi um desejo do meu coração, por onde eu andasse, por onde eu estivesse, as pessoas olhassem para mim, vissem, enxergassem uma referência como um homem de Deus, como um jovem de Deus. Então eu foquei nisso, irmãos, em ser o melhor da minha geração. Por quê, querido? Se nós nos perdermos nessa realidade, nós estaremos pregando uma coisa, sem cooperar para que ela aconteça. Sabe qual é o nosso desafio, talvez? É que nós nos perdemos nessa realidade de ter foco na missão. E por não ter foco na missão, nós não sabemos para onde estamos indo. E aí, querido, existe um problema. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Se eu preciso chegar no centro de Queimados, mas eu não sei que o meu objetivo é o centro de Queimados, quando eu chegar ali na esquina já está bom. Pelo menos eu saí do lugar. Mas o desejo de Deus é que eu chegue ao centro de Queimados. E às vezes, queridos, nós nos perdemos isso. E sabe o que nós temos enxergado nos nossos dias no meio da igreja? Somos uma igreja que canta Maranata, mas as nossas ações e decisões expressam o quanto estamos satisfeitos em vivermos uma vida sem ter a presença de Jesus. É a realidade, clamamos por Maranata, mas muitas das vezes as nossas ações não declaram o quanto desejamos ver a volta de Jesus. Esses dias eu estava lendo um livro que falava um pouco a respeito disso. É uma geração que diz que ama Jesus, mas está insatisfeito, mas se deu por satisfeito por Jesus ainda não ter voltado. E esse é um dos grandes desafios. E que falta em nós, e talvez o que falta em nós é o que houve em Eliseu. Foco na missão. Sabe por quê, querido? Quando chegou um certo momento, Elias virou para Eliseu e falou assim, estou indo para Betel. Você pode ficar aí. Eliseu estava focado, irmãos. Eliseu olhou assim e falou, o quê? Tu vai para onde? Para Betel. Se tu for agora, eu vou contigo. Se tu for daqui a pouco, eu vou também. Foram para Betel. Depois Elias disse para ele que iria para outro lugar. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Anotei aqui, mas já até me perdi. Elias disse que iria para outro lugar. Falou para Eliseu, eu estou indo para certo lugar, você pode ficar aqui. Eliseu olhou assim e falou, o quê? Tu está indo para onde? Estou indo para lugar X. Se tu for, eu vou também. Depois outra vez. Estou indo para o Jordão. Tu vai para onde? Para o Jordão. Tu pode ficar aqui. O quê? Tu está indo para o Jordão, eu ficar aqui? Tão certo quanto vive o Senhor e tão certo quanto vive você, Elias. Eu não vou te deixar aí sozinho, não. Eu estou contigo até o final. Sabe o que é isso, querido? Foco na missão. Foco porque Eliseu sabia o que ele queria receber e o que ele poderia viver acompanhando Elias até o final. Então, queridos, precisamos entender que para nos tornarmos discípulos excelentes, precisamos, em primeiro lugar, queimar as pontes com o passado. Segundo, servir com humildade para aprender. E terceiro, ter foco na missão. Quarto e último ponto. Precisamos dar continuidade
no legado a qual os nossos discipuladores estão deixando. Uma das coisas que mais nos chama a atenção na relação entre Elias e Eliseu é quando nós olhamos para o texto e após Eliseu se tornar um discípulo, um seguidor tão chato, no bom sentido da palavra, tão insistente, tão perseverante, é que Elias olha para Eliseu e fala assim: o que eu posso fazer por ti? E Eliseu dá uma resposta ousada, irmãos. É uma resposta ousada, mas não uma resposta pensando em si próprio. Porque muitos leem esse texto e olham para esse texto e às vezes se apropria dele com a intenção errada. Quando Eliseu diz para Elias assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. No sentido original e cultural ali da situação, Eliseu estava se colocando numa posição de primogenitura com relação ao legado ou à herança que Elias iria deixar. Mas não com a intenção de se achar o melhor entre os profetas. Quando Eliseu vira para Elias e diz a seguinte frase: eu quero porção dobrada do teu espírito, Eliseu está dizendo para Elias: Elias, eu sei o que você tem, eu sei o que você carrega contigo. Eu andei contigo há tanto tempo e sei que você é homem de Deus. E eu quero porção dobrada do teu espírito. Sabe por quê, Elias? Eu quero dar continuidade a tudo aquilo que Deus fez através da sua vida. Ah, irmãos, isso é se tornar um discípulo excelente, irmãos. É entender que todos aqueles que estão nos discipulando, para nós, são uma referência como homens de Deus. E o que nós queremos, irmãos, é carregar, darmos continuidade ao que está sendo feito, irmãos. Às vezes eu sento lá para fazer discipulado com o pastor, irmãos, e a gente começa a conversar, e uma das vezes eu brinquei assim com ele. Sabe por quê, irmãos? É a realidade, irmãos. Daqui a algum tempo, o anjo vai chamar a senha. Pastor Alexandre, pastor Elane, depois de um tempo vai chamar a minha, vai chamar a senha de cada um de nós aqui. Mas é aquilo, irmãos, eu já determinei no meu coração, aquilo que eu recebi, aquilo que eu aprendi, irmãos. Os dias que os nossos pastores não estiverem mais aqui, não vai morrer, irmãos. Não vai morrer. Sabe por quê, irmãos? Eu decidi que eu estou focado na missão e eu vou dar continuidade àquilo que Deus já iniciou nesse lugar. E Deus conta com cada um de nós, irmãos. Deus conta com cada um de nós nesse tempo. O que você tem aprendido com o seu discipulador? Será que você é apaixonado pela visão que Deus deu para ele? Porque um discípulo excelente, ele se torna apaixonado pela visão que Deus deu para o seu discipulador, porque ele entende que não é uma visão do homem, mas é uma visão de Deus, e que precisa se tornar uma realidade. É por isso que discípulos excelentes têm foco na missão, sabem para onde estão indo, sabem do porquê estão andando naquela direção, e não abandonarão de forma alguma, porque estão focados. Já parou para pensar? Quando Jesus olha e vê que a multidão só se aproxima dele por causa do interesse em viver milagres, em comer pães e peixe, Jesus muda o discurso. E agora, irmãos, quem está andando apenas por interesse, dá a linha na pipa. E aí Jesus abre logo as cartas e diz assim: se vocês quiserem também, pode dar a linha na pipa de vocês, podem meter o pé. E aí o Pedrão, irmãos, não totalmente convertido ainda, porque a história vai nos mostrar, mas ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Para quem eu irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Talvez, querido, o que está faltando em nós nesse tempo para sermos uma igreja ainda mais relevante é entendermos a importância de nos tornarmos discípulos excelentes.
E discípulos excelentes precisam queimar as pontes com o passado, renunciar à sua vontade. Chega desse negócio de orgulho, irmão. Eu nasci assim, eu cresci assim. Tu não é a Gabriela, não, irmão. Pelo amor de Deus, irmãos. Está na hora de nos permitirmos ser transformados. Permitir com que Deus faça algo diferente em nossas vidas para nos tornarmos discípulos excelentes. Existem muitos discípulos por aí, irmãos. Mas discípulos excelentes são poucos. Sabe por quê, irmãos? Discípulos excelentes decidem fazer a diferença. A gente vai ver, irmãos, tudo aquilo que foi exercido através do ministério de Elias, deu-se continuidade através da vida de Eliseu. E a grande pergunta é: pastor Alexandre, tu vai ver isso, me perdoa. Mas o dia que o pastor Alexandre não estiver aqui mais, irmãos, e o dia que eu não estiver aqui mais, e aí, irmãos? E no dia que você não estiver aqui mais, será que estamos sendo discípulos excelentes a ponto de deixar um legado para a próxima geração? Sabe por quê, querido? Quinta-feira eu fui para casa com a minha alma remoendo, irmãos. A gente discipula os nossos filhos em casa, a gente cuida de pessoas aqui nesse lugar, mas há uma preocupação no nosso coração. Sabe por quê, querido? Se tornar um discípulo excelente vai se dar muito sim por quem você tem como referência, mas o que vai gerar maior resultado na sua vida para que você se torne um discípulo excelente são as suas escolhas e as suas decisões. Eu posso discipular, o pastor Alexandre pode discipular você, mas se você não decidir no seu coração. Elias não virou para Eliseu e falou assim: Eliseu, vai lá, queima as carroças, faz um churrasco, mete o pé, larga tudo. Não, irmãos, Elias não falou isso para Eliseu, não. Eliseu decidiu no seu coração se tornar um discípulo excelente. Eliseu decidiu no seu coração. E esse é o tempo de nós decidirmos, irmãos. Temos uma comunidade para fazer a diferença e ganhar para Jesus. Temos uma cidade para fazer a diferença e ganhar para Jesus. E só existe uma forma disso ser feito. É através de discípulos excelentes.